Boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. Obrigada pela vossa presença. Neste processo de contínuo esclarecimento e informação aos portugueses, temos levado a cabo e que corresponde a uma dimensão determinante para o nosso sucesso. Cidadãos informados são cidadãos mais aptos a enfrentar esta luta exigente que enfrentamos a cada dia que passa. Estamos, por isso, aqui hoje a atualizar a situação. Gostaria, por isso, de enfatizar o trabalho valioso de toda a comunicação social no acompanhamento desta situação e na difusão de informação fiável e credível, assinalando a importância de contrariar toda a desinformação que gera, como sabemos, ansiedades desnecessárias ou atitudes negligentes e despreocupadas. A linha telefónica SNS 24 assume um papel fundamental, oferecendo uma resposta de primeira linha a todos os portugueses. No entanto, todos sabemos que o acréscimo anormal e nunca acontecido na procura desta linha, inerentes a uma situação epidémica sem igual, tem provocado constrangimentos que não negamos e para os quais temos vindo a trabalhar incessantemente para dar resposta. Podemos anunciar que no dia de hoje, recebida a necessária formação, começaram a trabalhar na linha SNS 24 mais 112 enfermeiros. Durante esta semana foi criado e introduzido um algoritmo no sistema especificamente dedicado à Covid-19 que permitiu agilizar o sistema de resposta. Com a reorganização e robustecimento do sistema em curso, foi possível passar de 200 chamadas em simultâneo para 500 chamadas em simultâneo, hoje para 1.200 chamadas em simultâneo, e estamos a trabalhar neste momento para chegar às 2.000 chamadas simultâneas. Adicionalmente, entrará em parceria com o Centro ABC no Algarve, durante este fim de semana, um novo call center com mais 100 profissionais. Dadas as ineficiências também identificadas por parte do Ministério da Saúde, decidimos com os operadores tornar esta chamada gratuita durante todo o período de exceção, que é este período de pandemia. Com a ordem dos médicos, com a ordem dos enfermeiros, com as ordens dos farmacêuticos e com a ordem dos psicólogos, a quem aproveito para agradecer em nome do Governo, estamos a trabalhar soluções que esperamos apresentar muito brevemente, que permitirão não só melhorar a capacidade de resposta da linha SNS 24, com a utilização de mais recursos humanos, mas também aliviar a pressão da procura com a diversificação de respostas e a canalização destas solicitações. Esta semana entrou também em funcionamento um novo site do Ministério da Saúde, especificamente dedicado à Covid-19, dotado de funcionalidades acrescidas nesta que é um momento, sobretudo, de informação e informação dinâmica e atualizada. Este é também um momento de pedir aos portugueses que não apresentam sintomas, mas que estão preocupados e legitimamente procuram apenas esclarecimento, que procurem primeiro informação no sítio da internet e não através da linha SNS 24. O tempo de chamada e resposta da linha Saúde 24 é valioso e cabe a todos garantir que a sua utilização é feita com critério para que seja canalizado para aqueles que de facto carecem dessa triagem. Adicionalmente, gostava também de assinalar que, em articulação com o Ministério das Finanças, as entidades têm vindo a ver reforçadas com fundos disponíveis para as aquisições necessárias no combate à Covid-19 e, portanto, com todos os meios que precisam a todo o tempo para reforçar as suas disponibilidades. Também a Reserva Estratégica Nacional mantém-se estável e tive agora conhecimento que recebemos ao fim do dia mais material desinfetante, mais equipamentos de proteção individual que irão acrescer às disponibilidades já existentes, bem como às adquiridas pelas entidades de saúde pelos seus procedimentos próprios. É por isso de todos também conhecida a escassez de equipamentos de proteção individual no mercado global, atendendo à normal procura e ao fornecimento interrompido em alguns pontos de produção. Contudo, com o esforço das entidades nacionais, está a ser possível reforçar as necessárias aquisições e responder às necessidades e, assim, manter-nos-emos durante todo o processo desta pandemia. A partir do dia de ontem, como é conhecimento de todos com o comunicado do Conselho de Ministros, entramos numa nova etapa deste combate, com novas medidas e restrições que vão afetar o dia-a-dia de todos nós. O país, como o resto da Europa e o mundo, enfrentam um tempo de exceção, um tempo em que todos nós somos convocados por uma resposta firme e determinada. Um tempo que apela ao sentido de compromisso cívico, mas também ao sentido de responsabilidade de cada um de nós e também, importa sublinhar, ao reforço dos nossos laços de comunidade.
Neste que é um momento de unidade nacional, os portugueses contarão com o total empenho do Governo em todas as áreas de governação, sem exceção, e, sobretudo, com o melhor do Serviço Nacional de Saúde e de todos os seus parceiros. Sublinho o espírito de missão pública, que é muito importante sublinhar, porque todos os dias dão o seu melhor, de todos os profissionais, a quem aproveito para deixar, profissionais de saúde, a quem aproveito para deixar uma mensagem de profunda gratidão, que julgo ser partilhada por todos os portugueses. Passo agora à Sra. Diretora-Geral para mais esclarecimentos. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu vou ser breve e fico depois à vossa disposição, mas quero realçar que ontem foram tomadas medidas que visam o distanciamento social. E, portanto, esse distanciamento só será concretizado se nós não deslocarmos aglomerados de um local para outro local. O que é que eu quero dizer com isto? Que agora se pede a todos os portugueses, obviamente, que façam durante um período limitado, obviamente, uma alteração da sua rotina, do seu dia-a-dia, no sentido de minimizarem os contactos com outras pessoas. E esta medida, junto com outras que todos conhecem, destina-se a duas coisas: com muita tranquilidade a que as pessoas se protejam e que protejam os outros. E isto tem que ficar muito claro, não vamos entrar em pânico, nós estamos em epidemia. Uma epidemia quer dizer que vamos ter muitos doentes, muito mais do que se estivéssemos em situação normal. Vamos ter doentes que vão precisar de internamento e vão precisar de cuidados intensivos, mas felizmente a maior parte vai ter uma doença ligeira a moderada. E a maior parte dos casos ligeiros vão ficar em casa. Mas vamos tentar não adoecer, ou pelo menos não adoecer todos ao mesmo tempo. E, portanto, aqui a mensagem é que estas medidas que foram decididas ontem têm que ser acompanhadas da decisão de cada um de nós de não se deslocar do agregado, por exemplo, escolar, para um agregado de convívio alternativo. Portanto, manter a distância social. De preferência e, sobretudo, aqueles a quem foi pedido isolamento em casa, que mantenham regras de isolamento, nomeadamente em relação aos seus conviventes na habitação, e sigam as instruções das autoridades de saúde que os estão a acompanhar. Neste momento, como sabem, nós temos cerca de 6.000 pessoas que estão em isolamento profilático em casa, para proteção de terceiros, e, portanto, estas pessoas têm que ter, dentro da sua própria casa, cuidados, têm que se abster de receber visitas e têm que restringir, enfim, ao máximo os contactos, mas cumprindo sempre as indicações das autoridades de saúde. E era isto que eu queria dizer neste momento. Boa tarde, Catarina Marques Rodrigues, da RTP. Queria perguntar-vos sobre os hospitais, se vão ser reorganizados e também se os hospitais privados vão ser tidos como hospitais de segunda linha, caso sejam necessários. Como sabem, nós temos um plano de contingência. Esse plano de contingência está a ser adaptado também às características desta nova epidemia. Vamos ser muito claros neste aspecto. Nós estávamos habituados, nós todas as pessoas que estão vivas neste momento, a um determinado padrão epidémico, que não é o que se está a verificar agora. E, portanto, o plano previa, de facto, uma fase de expansão dos hospitais de primeira linha, em que de 3 passariam para mais, e depois uma fase para expansão para todos os hospitais do sistema de saúde. Neste momento, há um grupo de pessoas que só está a trabalhar nas próximas horas para ver qual é o melhor modelo de tratar pessoas em regime de internamento, sendo que há um fator muito importante que já está a ser posto em prática. Muitas vezes a convalescença destes doentes é muito longa, já se sabe isso, é uma coisa que distingue esta doença de outras doenças infecciosas que evoluem relativamente depressa, e essa convalescença pode ser feita em domicílio. Portanto, o tempo de internamento num hospital pode não corresponder ao total do tempo em que aquela pessoa continua a ser acompanhada do ponto de vista clínico, ou seja, pode fazer uma parte da sua, enfim, do seu tratamento dentro de um hospital
ter alta e ser acompanhada no seu domicílio durante o seu período de convalescença. E, portanto, tudo isto que nós estamos a aprender sobre a doença, sobre quanto tempo é que uma pessoa fica doente até ficar, de facto, recuperada dessa doença, sobre as diferentes fases, que habitualmente começa por ser ligeira e a maior parte das pessoas fica ligeira, mas podem piorar, depois podem melhorar, depois podem fazer convalescença para casa, estão a obrigar-nos, com flexibilidade, com capacidade de inovar e de aprender, o plano de contingência que vocês conhecem. Portanto, neste momento há uma equipa enorme de pessoas que estão a trabalhar para apresentarem neste fim de semana à senhora Ministra um modelo do que é que será a próxima fase de atendimento. Castanho, da SIC, 5% destes doentes podem vir a precisar de ventiladores. Os hospitais públicos têm esses equipamentos em número suficiente, em articulação com os privados, e há salas eventuais com condições para colocar novos equipamentos? Muito bem. Relativamente às salas para colocar novos equipamentos, é óbvio que se arranjam e há. A questão dos equipamentos não é apenas dos equipamentos, é dos equipamentos e dos profissionais que trabalham com estes equipamentos. Portanto, temos que ser aqui muito claros. Não chega a ter uma máquina, é preciso ter profissionais habilitados a trabalhar com essa máquina. Dito isto, nós estamos, de facto, ainda hoje aconteceu isso, a fazer um levantamento muito pormenorizado de todo o parque de equipamentos de ventilação instalado no nosso país, incluindo a possibilidade de mobilizar ventiladores que, estando em bloco operatório, se nós reduzirmos as cirurgias não programadas, ficamos com esse equipamento disponível. Equipamento e equipas, obviamente. E também fizemos um apelo, quer ao setor privado, quer ao setor social, quer ao setor do militar, obviamente, para saber que quantidade desse tipo de equipamento é que tinham. E quando tivermos reunida toda essa informação, enfim, teremos maior capacidade de responder à sua pergunta de como é que vai ser a nossa resposta. Agora, são equipamentos de facto sofisticados que requerem pessoal altamente treinado. Portanto, não basta ter máquinas, é preciso ter máquinas e pessoas que operem essas máquinas. João Saramago, CMTV. Neste momento é possível estimar que no pior cenário a transmissão da doença será de 5 meses e no melhor cenário a cadeia de transmissão será de 2 meses? Neste momento, como sabe, fazem-se muitos cenários e esses cenários podem ser baseados em dados de outros países ou baseados na pequena casuística, na pequena estatística que já temos em Portugal. E, portanto, dado o pequeno número de casos que ainda temos em Portugal, é muito difícil responder à sua pergunta, para não dizer impossível. E, portanto, vamos cada dia tendo um cenário mais robusto, mas ainda não conseguimos apontar para esse nível de precisão, se vai ser 2 meses, se vai ser 5. E também temos que perceber que nós estamos a influenciar a história natural da doença se estamos a tomar medidas de contenção, medidas de higiene, medidas de etiqueta respiratória, que já toda a gente a esta hora sabe o que é, e, portanto, temos que ter atenção que uma coisa é a doença a evoluir normalmente, outra é evoluir com medidas de, enfim, travar a transmissão. E, portanto, em relação aos cenários, têm que nos dar mais uns dias para nós conseguirmos dizer com alguma capacidade de previsão se vai ser 2, se vai ser 5, se vão ser 7 meses, não sabemos, sinceramente. O que acabou de dizer, aí, tendo em conta que a OMS acaba de dizer que a Europa é o foco neste momento da pandemia, estará o Serviço Nacional de Saúde preparado para uma eventual escalada de casos mais rápida do que esses dias que está a falar? O Serviço de Saúde, o sistema de saúde, estamos a falar do sistema de saúde neste caso, tem que se reinventar, tem que se tornar resiliente. Ora, isto será à custa, de facto, de uma grande capacidade de todos os dias se adaptar e trabalhar em conjunto. Neste momento não é possível a um hospital, a um centro de saúde, a uma clínica trabalhar isoladamente. Tem que haver aqui, de facto, uma rede de cuidados que se vá complementando à medida das necessidades. E, portanto, tudo o que nós sabemos dos paradigmas habituais
de governação das instituições de saúde podem ter que mudar de um dia para o outro. E nós temos que ter essa capacidade e essa resiliência. E é isso que se espera dos hospitais, dos centros de saúde, seja do setor privado ou do setor social ou do setor público. E, portanto, quer em ambulatório, e eu aqui no ambulatório incluo o domicílio, que é onde vão ficar a maior parte das pessoas, é bom que se diga isto. Vai ter que haver uma grande carga de cuidado em ambulatório. Quer em internamento, temos que encontrar, e vamos encontrar certamente, formas de nos reorganizarmos. Não será certamente com o modelo habitual. Esta é uma fase de exceção e as medidas serão de exceção. Silva, Rádio Renascença, para a Sra. Secretária de Estado. O Governo fechou as escolas 10 dias depois da recomendação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças. Não perdemos tempo? A base técnica para a resposta a essa questão é absolutamente clara. O Governo disse e continuou sempre a seguir as orientações, quer da DGS, quer do Conselho Nacional de Saúde Pública, quer do Centro Europeu de Coordenação e Controlo de Doenças, e nesse sentido tomou a sua decisão no tempo próprio coordenado com estas entidades. E, portanto, é um tempo técnico cruzado com o tempo político e, naturalmente, seguindo essas mesmas orientações. Fernando Peixeira, da Agência Lusa. Face às medidas que foram ontem anunciadas, como é que vai ser com os profissionais de saúde, com os profissionais de segurança, de socorro, que têm filhos? Como é que vai ser com eles? E também, já agora, perguntava-lhe em relação aos profissionais de saúde, vão entrar uma série deles? Eles vão ficar definitivamente no Serviço Nacional de Saúde ou é só agora, neste momento? Quanto aos profissionais cuja mobilização e disponibilidade é indispensável para esta situação de exceção, estamos a trabalhar neste preciso momento a encontrar uma solução de alternativa nos casos em que não exista alternativa no contexto familiar. Isso é muito importante perceber e por isso quando falamos em responsabilidade e partilha da noção de momento de exceção é que estamos sobretudo preocupados com a realidade onde a alternativa em contexto familiar não está disponível. Portanto, é importante perceber que o Governo pediu e exige de todos, e acho que todos perceberam isso, responsabilidade. E, portanto, temos que, em termos comunitários, ser também promotores de soluções sustentáveis. E, naturalmente, todos os profissionais que são necessários para a mobilização deste processo, desta operação, são absolutamente críticos para toda ela, em todos esses procedimentos. Quanto ao reforço de recursos humanos, o reforço agora será feito precisamente para este momento de epidemia e, naturalmente, é neste contexto que lhe consigo responder. Tudo o que vier a ser avaliado posteriormente, a esse momento deverá reportar e, neste momento, não estamos em condições de dizer mais do que isso. Boa noite, aqui, Helena Besuco, Record TV. Queria perguntar, os telemóveis são os objetos que nós utilizamos todos os dias, se são fontes transmissoras de vírus e se sim, como é que nos devemos precaver? Bem, qualquer superfície é uma fonte possível de vírus. As horas que um vírus sobrevive, este e as gotículas numa superfície, depende de 3 coisas essencialmente: da umidade, da temperatura, como sabem, e da exposição aos raios ultravioleta. E, portanto, respondendo à sua pergunta concretamente, obviamente que os telemóveis são um sítio onde se podem depositar vírus e, portanto, isto faz parte das medidas que nós vamos ter que aprender a usarmos o nosso telemóvel e não o passarmos constantemente à pessoa do lado. Portanto, temos que nos disciplinar para usar o nosso equipamento, para tentar, sem o destruir, limpar esse equipamento e para também limpar as superfícies onde o equipamento é posto. Portanto, eu tenho que voltar aqui a dizer, nós todos, a comunidade humana, eu diria, os humanos, temos que passar o melhor possível por esta epidemia. Temos que minimizar os seus efeitos.
uma das formas de minimizar os seus efeitos é não ter muitos doentes ao mesmo tempo, para que todos os que necessitam sejam o melhor atendidos possível. E, portanto, vamos ter que criar novas rotinas, novos hábitos. Em relação aos nossos objetos, às nossas coisas, ao nosso distanciamento social, não partilharmos uma série de coisas e, obviamente, não partilhar o telemóvel, que, aliás, já não devia ser partilhado com a vontade com que nós partilhamos, porque também transmitimos outras coisas além da Covid e, portanto, aquele gesto tão particular que é, tenho um telemóvel, estou a atender e passo a outra pessoa e digo, atenda aí, bem, não é muito boa ideia, em nenhuma circunstância, mas então agora ainda menos. Portanto, o que nos vai acontecer como cidadãos é treinar novas atitudes, novas rotinas. Isso requer algum treino. E depois, confiar que com problemas, que já foram aqui ditos, com dificuldades, com muita capacidade de resiliência, o sistema de saúde vai cuidar da população. E, portanto, mas não, provavelmente, nos moldes em que nós estamos habituados. Vamos ver. Também o que nós estamos aqui a dizer depende da dimensão da epidemia. E também esse fator é desconhecido. Portanto, vamos ver como é que é a propagação deste vírus. Tenho que vos dizer, e só para entenderem, que nós com as outras epidemias tínhamos uma base de comparação. A gripe, apesar de tudo, é nossa conhecida. Nós conseguimos perceber o que é que se passa, sabemos quantas semanas é a curva, sabemos qual é o tempo de recuperação e já agora, uma boa novidade, há mais casos recuperados já, pelo menos mais um, e há doentes a fazer convalescença em casa neste momento, quer de cadeias de transmissão no Norte, quer de cadeias de transmissão aqui em Lisboa e Val do Tejo. Portanto, são boas notícias. Isto é um processo dinâmico, há pessoas que adoecem, mas há pessoas que recuperam e há pessoas que voltam ao seu domicílio para acabar a convalescença. Mas temos que aprender, de facto, novas formas de nos protegermos e de protegermos os outros. Obrigada.